Olá, tudo bem? É muito bom ter você aqui conosco. Nós estamos iniciando o nosso primeiro Papo de Ouro. E hoje nós temos uma presença muito bacana de um convidado que vai ser o primeiro que vai abrilhantar todos esses papos que nós vamos ter e que trazem para nós assuntos que são relevantes para o mercado, principalmente de material de construção. O nosso participante de hoje, ele passeia por diversas regiões. O cara é top e é um cara que eu admiro demais. Ele está aqui sorrindo já do meu lado com a apresentação que eu estou fazendo, mas ele é um cara que eu admiro muito. Um cara que é um empreendedor nato, é um designer de transição. Ele faz essa transição dessas redes de conexão de várias empresas, de pequenas e médias empresas. É especialista nas redes colaborativas e se denomina como um entusiasta também e participante ativo desse processo. E atuando também nos canais comerciais e agora da agroecologia. Ele é cofundador da empresa Volume Builders, tá? Que é uma rede de empreendedores colaborativos e atua nessa parte colaborativa. Agora ele tem uma empresa que agora eu esqueci o nome exatamente, mas é uma cooperativa rural e natural. Ele é apaixonado por isso, é só conversar com ele que você vai notar que o olhinho brilha. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é o varejo de vizinhança. É um varejo que também se chama de um varejo de conveniência e cresceu demais com a necessidade de ficarmos próximos às nossas residências por causa do efeito Covid, o efeito pandemia. E agora ele já vinha acontecendo e se acelerou mais ainda. Guilherme, fala comigo. Tudo bem? Como é que você está? Muito bem, André. Primeiro que a apreciação é recíproca. E quando você me convidou e falou, vamos fazer o nosso primeiro Papo de Ouro, eu falei, como primeiro? A gente tem papos de ouro há mais de 15 anos. Então eu respeito muito você, toda a equipe do Grupo LLE, a Pisa, a King, o Eduardo Elma, a Miriam, a Leila e todo o time de vocês. Então eu estou acostumado a ter papos de ouro com vocês há muitos anos, assim como com todos os outros membros do G8, O grupo que vocês fazem parte, o grupo que eu tive a honra também de cofundar há mais de 10 anos atrás. Então, fico feliz de ser o primeiro nesse convite mais digital e o tema varejo de vizinhança e o desenvolvimento aí da loja de bairro, do empreendedor brasileiro independente, sim, é um tema que me estimula muito e me move muito. Demais. Fala só um pouquinho aí dessa mexida tua no agronegócio aí. Como é que você está levando esse assunto para lá? Na realidade, eu acho que desde que eu me formei em técnico agrícola quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu já tinha uma conexão com o campo. Depois eu desenvolvi minha carreira muito na parte de comércio e distribuição, muito próximo das indústrias de bens de consumo, do atacado, do distribuidor, seja de material de construção, de alimento, da parte do agronegócio também. E de uns 5 anos para cá já estou com os meus 50, então nessa fase de vida você começa a buscar também trazer seus conhecimentos que foram desenvolvidos numa específica área, que nesse caso é o material de construção, para outros setores. E eu estou me aventurando num projeto lá na Amazônia, numa fazenda que chama Fazenda do Futuro, que tem como objetivo exatamente desenvolver o comércio colaborativo de pequenos produtores. Então, o Brasil tem um grande desafio de criar uma cultura de colaboração entre os pequenos, seja um pequeno varejista, seja um pequeno produtor rural. Então, nesse momento, eu estou começando um projeto que também está me estimulando muito, de criar um espírito de colaboração, uma cultura de cooperação, também entre pequenos produtores. São pequenos produtores familiares que, no fundo, abastecem 70% do que a gente come. Da mesma maneira que o varejo independente de bairro, a lojinha de vizinhança, aquela que a gente compra com muita eficiência e tem sempre um atendimento muito íntimo e personalizado, também vende mais de 50% do comércio brasileiro. Então, esse é o ponto comum.
seja um pequeno produtor rural, seja um pequeno comerciante, é pequeno só no tamanho das suas propriedades, mas grande ou imenso no desafio e no poder de desenvolvimento do Brasil. E como rede, é o que você falou, né? Eles, querendo ou não, formam uma rede de varejo que atende toda a população. E a importância deles se especializarem e deles acompanharem os avanços que vêm acontecendo, né? Diminuir esse gap entre as grandes empresas e as pequenas empresas, e eles usando a tecnologia, tudo isso que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente é muito importante, né? Para que ele atenda cada vez com mais excelência e possa existir no futuro, né? Pensando nisso, o shopper tem todo sentido aí, e ele é o centro, que é o decisor de compra em cima desse varejo de vizinhança, e a gente tem muito desafio, né, para que ele subsista e que ele se fortaleça, né? Por onde você podia dar umas dicas para a gente? Acho que você traz um ponto que me gerou aqui uma reflexão, que você falou, olha, né, já é uma rede. Eu digo que aí está o grande desafio, né? Existem no Brasil, no setor de material de construção, assim, mais de 150 mil pontos de venda. Desses 150 mil pontos de venda, 80% é médio e pequeno. Só que é um varejo, né, que ele está muito focado na operação do dia a dia. Ele está muito focado no atendimento do seu cliente no balcão, ele está muito focado em fazer uma boa compra, ele está muito focado em organizar bem sua loja, em motivar seus funcionários. E ele tem muito pouco tempo exatamente para se reconhecer como parte de uma rede, né? Então esse é um ponto que eu acho muito importante. E que com a Covid, né, eu percebi que no começo da Covid, houve uma oportunidade ou um reconhecimento da importância desse varejista de bairro. Então, até então, eu ficava relativamente chateado de não ouvir e não sentir a valorização, né, do trabalho e do serviço do varejo de bairro, da loja de vizinhança. E a Covid resgatou tudo isso de uma maneira muito intensa, né? Naqueles meses lá de março, abril, no início da Covid, o que aconteceu foi exatamente, né, o consumidor, o shopper, a família, né, a comunidade do bairro começar a reconhecer a importância daquela loja que está perto. Está perto, tem estoque, e ali poderia fazer um bom atendimento e uma boa venda. Então, eu acho que esses dois pontos, né, o varejo brasileiro de material de construção de vizinhança tem um desafio de se reconhecer como rede, né, e ganhou uma oportunidade com o processo todo da Covid, que foi ser reconhecido, né, como um canal de distribuição de alta relevância para o abastecimento, né, das comunidades e das famílias que fazem, né, a sua reforma, a sua construção, o seu reparo, uma moradia cada vez mais digna. Guilherme, então é bacana a gente entrar por aí, mas é difícil para o lojista se reconhecer nessa rede, né? E qual a vantagem dele se reconhecer nessa rede, se especializar, se entender como esse varejo também, posicionado como varejo de vizinhança? Qual a vantagem que ele tem com isso? Olha, eu comentei com você, André, que o dia a dia consome muito do empreendedor brasileiro, ainda mais o empreendedor de pequeno e médio porte, que é esse lojista de bairro. Sobra pouco tempo, por exemplo, para ele aprender, sobra pouco tempo para ele inovar, né? Sobra pouco tempo para ele conversar com um lojista vizinho, né, de outro setor e poder trocar melhores práticas, experiências, erros e acertos. Então, eu diria que o principal benefício de você participar de uma rede, né, de uma cooperativa, de uma forma associativista de trabalho, é justamente você diminuir a curva de aprendizado. Então, você consegue aprender muito mais rápido. Então, quando você faz um comparativo entre uma rede de pequenos varejistas, a loja do bairro, contra uma rede organizada por capital, ou seja, uma rede como a Leroy, uma rede como a de Circo, essas redes que você tem donos, que são donos de várias lojas, esses conglomerados, eles têm toda uma estrutura de ensino, de aprendizados, mas eles estão distantes, né, do dia a dia daquele pequeno comerciante, daquele pequeno consumidor, do pintor, do eletricista, do encanador. Eles não têm a inteligência que vem do dia a dia do varejinho da vizinhança de bairro.
Então, você participando de uma rede, você consegue criar um ambiente, né, de contato rápido com o cliente, que é o grande diferencial do pequeno varejo, trocar informação com esse consumidor ou profissional e conseguir trazer isso para o ambiente de aprendizado, trocar essa informação. Então, quando uma rede opera em alta performance, ela consegue escutar de maneira ativa e rápida o consumidor, o profissional, e trazer isso para um ambiente de diálogo. Seja ele um ambiente de tecnologia, usando o WhatsApp, o Instagram, o Zoom, como nós estamos aqui agora, seja com encontros mesmos presenciais. Né? Quantas vezes eu não acompanhei aí no próprio CD de vocês, né, da Edor e da Pisa, o Portas Abertas, né, aquele grupo de empreendedores que estão ali juntos numa roda de conversa, trocando informação e melhores práticas. Então eu diria que o principal benefício é aprender mais rápido, trocar informação mais rápido, para poder responder a mudanças e tendências do mercado com mais agilidade e mais adaptabilidade. Isso são grandes diferenciais, e não vou chamar de diferencial competitivo, vou chamar de diferencial colaborativo. Porque exatamente colaborando com mais eficiência, que o varejo de bairro em rede ganha competitividade colaborativa. Não tenha dúvida, e é muito interessante isso que você está trazendo para a gente, porque a gente sente e nota muito rapidamente, quando você junta 2, 3 lojistas, o papo não cessa. Eles têm dificuldades em comum, eles têm objetivos em comum, e eles têm uma sinergia natural do bate-papo entre o empresário e principalmente do pequeno varejista. Então, quando nós juntamos eles, o papo é muito rico. Por ocasião de todos esses encontros que você está mencionando, a gente sente isso claramente. Desses encontros nascem amizades e nascem sentimentos de reciprocidade naturais, que quando a gente encontra um lojista que veio de uma determinada região que não se choca com a outra, você vê o cara falando com determinado até carinho do encontro que teve, daquele reconhecimento que houve da figura dele com o do outro lojista, quando estavam juntos. Você deve lembrar também que nós levamos aqueles 50 lojistas, aqueles 50 varejistas para a FEICOM, né? E foi uma coisa que o grupo ele permanece até hoje. De vez em quando eles estão trocando informações, eles se falam fora do grupo, muitos relembram quando se falam, pensam novamente no quanto aquela bate-papo não teve uma continuidade, porque eles falam, porra, a gente precisava daquilo. Eles têm sede disso. Né? E os que não têm é porque não tiveram essa oportunidade desse bate-papo com algum tipo de alinhamento de expectativas. Porque o momento FEICOM, ele é um alinhamento, porque todos foram com aquele objetivo, né? E se reconhecem quando eles têm atividades que têm que resolver da loja, estão lá, o bate-papo flui naturalmente. Quando nós encontramos também no Portas Abertas, lá quando leva o cliente, que a gente começa a falar com ele sobre as questões administrativas, conceitos contábeis, fiscais, coisas que o nosso próprio representante não vivencia no dia a dia com ele. E quando ele começa a ver, o próprio representante se surpreende que quando começamos esse tipo de assunto, ele nota o quanto ele é importante para o lojista. E ele vê o olhinho do lojista brilhar em receber aquele tipo de informação. Então, se associar, né, com esse objetivo de trocar informações é maravilhoso. E você, mais do que ninguém, pode falar, porque o G8 é isso. Né? O G8 faz isso. André, você traz assim, o empreendedor, por essência, seja ele pequeno, médio ou grande, se é que existe esse tipo de classificação, né, porque todo empreendedor é grande, é muito solitário por essência. Né? O empreender, ele é um processo solitário e é um processo que gera inseguranças e incertezas. Né? Então, por isso também que você desenvolver relações de confiança, você trouxe vários elementos que eu acho que vale a pena pontuar, que são elementos facilitadores ou estruturas de apoio para que você desenvolva relações de confiança. Né? Você usou essa palavra que eu gosto muito, que é a reciprocidade. Né? Então, assim, você trouxe alguns elementos, né, que traz talvez um papel importante e relevante que um atacadista distribuidor, né, que qualquer um dos membros, dos 10 membros do G8, desempenham
esse papel de apoiar uma estrutura de desenvolvimento de redes de varejistas de bairro. Né? A importância que você sabe melhor do que ninguém do representante comercial nesse processo. Né? Você acabou de trazer que ele é o grande elo, né? Ele é aquele cara que está na rua, que está visitando lá os seus 30, 35, 40 clientes. Quanto menos, melhor, para ter profundidade nas relações, né? Para poder ganhar escuta e tempo de escuta. Assim, não é um trabalho mais de tirar pedido. Então, é um trabalho de relacionamento, de desenvolvimento conjunto. O pequeno varejo se desenvolvendo, né? O RCA, o representante, o RC, desenvolvendo o seu papel de consultor, e ele vai criando, né, esse primeiro elo, né, dos clientes que ele atende. Ele escuta dificuldades, oportunidades de vários clientes e já começa a tecer essa rede, na rua, no campo. E quando tem um movimento, que é um movimento de comunidade, um grupo de clientes, para uma viagem, para uma celebração, para uma aula, um treinamento, para uma live no Zoom, esse momento, só de você convidar, já existe um cuidado. Você acabou de falar, eu trago um pequeno lojista de uma região e trago de outra região, né, para que eles possam ter um ambiente mais seguro e que não prevaleça nesse ambiente a desconfiança, a concorrência. Então, quando uma rede tem uma estrutura de apoio, uma estrutura de estímulo, né, que o representante é importante, que o papel do atacadista distribuidor como grupo LL é importante, você vai criando elementos, né, para confiar, para ter relações de reciprocidade. E com isso, eu me abro mais a trocar informações mais rápidas e mais genuínas. Eu abro as minhas portas para o outro varejista de bairro. E aí a gente vai construindo o que é uma rede, né, de pequenos varejistas de vizinhança de alto desempenho, do ponto de vista de relações de confiança, de troca de aprendizado. Perfeito, perfeito. E essa associação ela deve existir. Você lembra, você sabe, você participou aí no início da rede que nós também estamos trabalhando aqui no Rio, né? Que é uma rede que na verdade é um clube de vantagens, que é o que a gente chama da Rede 9, que ela tem esse objetivo futuro, né? Existem interesses na associação e que precisam ser desenvolvidos, que é justamente promovendo essas trocas, não só treinamentos sobre fábricas e tal, mas que haja uma comparação, porque quando você compara, não com o intuito, como você falou, da competitividade, da concorrência, mas com o intuito da melhoria, todo o segmento se desenvolve, né? Toda aquela rede se desenvolve de varejo. E eu acho que, olhando para o Brasil, olhando para locais, até como eu falo, do Rio de Janeiro, essa rede sempre será muito importante, por causa das localidades, por causa da quantidade de comunidades. Então, abastecer essa rede, ter essa rede forte, é ser prestação de serviço para a população e o engrandecimento desses empreendedores que você falou que são grandes, independente do tamanho do seu negócio, são grandes homens e grandes empreendedores, né? Isso, e aí quando você olha nessa perspectiva, né, do atacadista distribuidor como um ator importante nessa criação de redes no varejo de bairro, quando a gente olha a estrutura do G8, você mencionou um pouquinho anteriormente, né, o trabalho que eu desenvolvo com o G8 aí há mais de 10 anos, um grupo de atacadistas distribuidores não concorrentes, cada um atuando na sua região, com valores e princípios parecidos, essa é a essência, né, que atua no Brasil inteiro. Né? Então, se o grupo LLE, depois você me corrija se não tiver certinho, tem lá 8 mil clientes do Rio de Janeiro, é isso, André? Quantos mil clientes vocês têm no Rio de Janeiro? Na verdade, a gente considera mensalmente atendendo a 8 mil clientes. Mensalmente. Então, né, se vocês são um de 10 membros do G8, o G8 conjuntamente acho que tem, né, 70 mil clientes que compram, né, todos os meses. E quando a gente olha em 3 meses, nós estamos falando em quase 90 mil clientes. Então, são 90 mil clientes, são pequenos varejistas que estão espalhados no Brasil inteiro, sendo atendidos e operados, né, por mais de 1.000 representantes comerciais, né, que tem uma logística muito eficiente para que não deixe faltar aquele produtinho de conveniência que tanto é importante e não pode faltar na loja do bairro. Quando a gente olha o G8, que já é uma rede de comerciantes atacadistas, quando ela começa a se conectar com uma rede de varejistas regionais, como é o caso de vocês, LLE,
impulsionando a colaboração em redes locais, seja, de novo, convidando para um evento, para uma celebração, para um treinamento, para uma live, e entregando de maneira eficiente e oferecendo crédito, toda essa composição ela é muito poderosa. É uma grande rede do varejo independente, da loja de vizinhança, do varejo do bairro, operando em rede, tanto do ponto de vista relacional, que a gente vem falando agora, as relações de confiança, a abertura, a troca, o confiar, eu fio com, né? O colaborar, eu laboro, eu trabalho com, que são as questões relacionais, mas também com as questões transacionais. A gente sabe bem no mundo do varejo quanto custa a logística, quanto custa ter um produto em estoque que não gira, quanto custa ter uma ruptura de produto. Né? E a estrutura de logística hoje, né, que o grupo LLI está inserido, que é o grupo G8, é uma estrutura de rede, de transação, de estruturas, que hoje são 20 centros de distribuição no Brasil. Eu diria para você que nem o Mercado Livre, nem a Amazon, nem os grandes, nem a Leroy, e aí pior ainda, né? Tem uma rede de distribuição logística transacional, entrega de produto, caminhão, nervosa, como a gente conhece bem como é um centro de distribuição de um atacadista, tão capilarizado e tão eficiente como a rede G8. Então, de novo, são dois elementos muito importantes, a relação e a transação. Confiança de um lado e otimização de custos operacionais do outro. São dois elementos fundamentais para o desenvolvimento do varejo de vizinhança. Não tenha dúvida. E aí, esse papel, eu acho que o G8, eu tenho certeza, ele cumpre muito bem, né? Atendendo esses varejos e o reconhecimento que existe também dos nossos fornecedores em cima disso, né? A importância das parcerias, porque é isso que a gente tem que levar, eu acho que para o varejo, ele entender que na verdade só muda a escala e o tamanho do negócio, mas nós acreditamos tanto nesse modelo, né, de troca, de colaboração, que nós vivemos isso. Né? Nós vivemos e usamos isso no nosso dia a dia. A única coisa que nós queremos é mostrar para ele, rapaz, use isso no seu dia a dia, se aproxime, né, troque informações, fortaleça o seu mix. Eu até notei aqui um dos maiores desafios desse varejo de vizinhança são justamente descobrir, né, o mix certeiro para ir lá, porque quando você vai numa grande rede, o cara tem espaço, tem dinheiro, tem um mix enorme e ele tem que traduzir aquele mix em cima de menos de itens, né? 4, 6 mil itens, às vezes, dentro de uma loja, concorrer com um grande varejista. Ele precisa dar o tiro certeiro naquilo ali, ele precisa comunicar bem sobre aquele item e expor bem aquele item dentro do varejo, então ele precisa querer conhecimento, né? E ele não pode ter ruptura, que é onde nós entramos também, não deixando que ele tenha ruptura. Quando ele percebe isso, nós percebemos isso também muito, muito claramente, nós temos parceiros que prosperam absurdamente e não necessariamente estão comprando direto de um fabricante, né, direto da fábrica, e transacionam através do distribuidor e usam isso com muita excelência, porque não tem a prisão do capital, não tem a prisão do espaço físico, porque quando ele tem que dar aquela pancada na fábrica, né, eu costumo dizer aqui que a mercadoria ruim, né, ela acaba expulsando da loja a mercadoria boa, seja por falta de capital, porque me falta para comprar, ou seja por falta de espaço, porque está num lugar onde eu não consigo comprar mais nada. Né? Uma coisa que aconteceu muito na pandemia foi o inchaço de alguns varejos, que eu estou comentando isso em toda oportunidade que eu tenho, eu comento, eles incharam demais, não só de estoque que eu digo, mas inflaram a sua estrutura para atender uma demanda existente, pré-existente no período da pandemia, que ninguém pode reclamar, né? O nosso setor, graças a Deus, teve uma expansão, todos tiveram uma expansão, mas agora as lojas estão infladas, estão com uma estrutura pesada e precisam se reorganizar para não perder qualidade justamente no mix que ele tem nesse varejo da vizinhança, né? Para atender melhor, e contam, e o que a gente espera é que ele conte conosco, sabendo que nós somos uma ferramenta para ele, para que ele tenha um mix adequado na quantidade adequada, para que faça a reposição assim que necessário, né? E ele consiga fazer a sua transação. Eu acho que queria só comentar assim que a importância dele querer o conhecimento é tão grande que uma das coisas que você falou lá no início da conversa foi da
proximidade que ele tem com o consumidor e com o shopper lá, né? Ele tem a condição, e é a coisa mais forte que o varejo tem, o varejo de vizinhança tem, de causar sim, apesar de não ter a estrutura do grande, uma experiência de consumo muito importante e impactante para o cara, né? Para o consumidor. Porque ele está ali, ele fala a linguagem, ele entende a necessidade, ele está posicionado numa forma onde ele ganha, apesar de ele não ter às vezes um visual muito grande, ele tem uma estrutura pequena, mas ele tem um relacional muito forte e um entendimento do problema do cliente, que em muitas redes maiores ele não consegue. Você concorda com isso? Ele não consegue encontrar a solução. Plenamente. Eu acho que aí, voltando do elemento rede, você trouxe agora na sua fala a questão da importância do fornecedor, da fábrica, nesse contexto de rede. Né? E, ao mesmo tempo, você traz a experiência como o comprador, né? O que a gente chama aí do shopper, aquele decisor, tem uma boa experiência de compra, seja na loja, no balcão, seja no celular dele. A importância dessa rede ter, né, a parceria também e envolvimento por parte do fornecedor, né, que traz, né, um conhecimento profundo de hábitos de consumo, que a partir dessa conexão com o consumidor desenvolve um produto de qualidade, né, que consegue trazer um produto com preços competitivos e adequados para a loja de pequeno porte, para a loja que atende a vizinhança. Então aí vem um elemento importante também, que eu digo que ele é uma linha que integra, né, o profissional, o pintor, o encanador, o pedreiro, o balconista, né, a loja, né, o RCA, o representante do atacado, a toda a operação do atacadista distribuidor, o vendedor, o representante da indústria e a própria fábrica com suas marcas, ou seja, marca numa ponta, consumidor final do outro, é essa inteligência e gestão de categoria e de mix. Né? Então, quando a informação flui de maneira sistematizada e rápida, né, do que está vendendo para quem, se o produto está vendendo junto com o outro, o que está aumentando, o que está diminuindo, né, a compra média, o ticket médio, o produto, quando essa informação flui na rede, a gente volta naquele ponto inicial. Toda a rede aprende mais rápido, toda a rede consegue decidir de maneira mais assertiva e toda a rede consegue ter custos operacionais menores. Daí vem, né, a oportunidade que o, entre aspas, pequeno varejo de bairro, a loja de vizinhança, ela tem de se articular de novo, de se organizar em rede, contando com a eficiência e apoio relacional e transacional do atacado e distribuidor e contando com a inteligência e marcas e a gestão de categorias por parte do fabricante. Isso tudo traz um combinado, um caldo bom, né, para o desenvolvimento de bons negócios e boas relações dentro do mundo da vizinhança e do varejo independente. Conversar com você é sempre uma aula, meu amigo. Você consegue conectar as coisas e traduz muito aquilo que a gente está pensando e faz essas conexões que são brilhantes aí. Eu queria te agradecer demais, cara. André, você trouxe um ponto que eu gostaria de comentar. Você falou do trabalho que vocês estão desenvolvendo, né, de clube de benefício, de vantagem, de rede. E eu acho importante pontuar o que nós comentamos. Tem coisas, quando a gente fala de vantagem, tirar vantagem, né, e aproveitar a oportunidade, às vezes parece uma crítica. Né? O cara só quer tirar vantagem, o cara é um oportunista. E nós, empreendedores, somos e precisamos ser assim. Né? Existe, né, um mercado com competição, existe concorrência. Nós estamos numa lógica de mercado. Não quer dizer que é uma lógica de que um mata, um morre, o outro vive, não. É uma competição saudável, mas eu preciso ter vantagens ou ser inteligente para identificar uma vantagem e eu preciso aproveitar oportunidades. Então, esses clubes de benefícios que levam vantagens e oportunidades para o varejista, né, seja pelo atacado, pela indústria, ele é muito relevante também para aumentar o nível de competitividade dessa rede. Então, uma máquina de cartão de crédito com uma taxa menor é fundamental, né, para poder ser uma vantagem e uma oportunidade dentro do conceito do clube de benefícios. Mas eu queria trazer o ponto mais relevante, que a confiança que a gente falou no início, né, ela demanda tempo, ela demanda relacionamento. Então, um clube de benefício ele é muito relevante, mas ele não é uma rede colaborativa. Ele pode até ajudar, né? Ele pode ajudar um clube
que, sendo competitivo, tirando vantagem e aproveitando bem as oportunidades, eu consiga ter mais abertura e tempo e capacidade de investir meu tempo em estar junto com outros varejistas. E aí eu começo a criar relações de médio e longo prazo. Aí eu começo a ter relações de confiança. Então, uma rede, ela não é pautada exclusivamente num clube de benefícios. Uma rede é principalmente pautada numa visão de longo prazo, num propósito comum e num compartilhamento de valores. E isso demanda tempo, relação, conflitos e confiança. Perfeito, porque é interessante porque esse é o nosso sonho. Nós já tivemos algumas conversas sobre isso, né, de conseguir fazer essa conexão do varejo. E é que ele começa, né, por esses clubes de vantagens, as coisas, porque é o que chama a atenção às vezes da pessoa. Mas seria muito bacana que a gente... O G8 não começou assim. Não começou, é verdade. O G8 não começou assim. O G8 ficou dos 10 anos, 7 anos, focado na criação de confiança, melhores práticas e aprendizado. Depois que ele já se consolidou como o maior sistema de distribuição de construção no Brasil, uma rede forte de distribuição, é que começou de alguma forma, mais do que levar vantagens e benefícios conjuntos para o pequeno varejista. Então esse também não é o único caminho. Começar baseado no clube pode ser bom, mas não é o único caminho. Pode também começar redes que estejam juntos para aprender juntos, sem a preocupação de ali tirar uma vantagem ou ter uma oportunidade. Eu posso estar junto com outros varejistas, apoiado pelo G8, pelo grupo LLE, com o objetivo de confiar e de aprender juntos, gerando confiança e base para o longo prazo. Aí o clube de benefícios cresce, porque a gente ganha confiança e vários outros benefícios podem ser desenvolvidos, inclusive pela própria rede, que define o que é um benefício coletivo ou o que é uma vantagem que deve ser aproveitada pelo maior número de lojistas de uma respectiva rede. Não, e isso é um sonho, né? Porque conseguir é um sonho que é a realidade. Foi a realidade no G8 e pode, por que não, que é o que você está trazendo para a gente, ser uma realidade no varejo, né? Basta que quem esteja escutando o que a gente está falando, né, se candidate também a participar disso. Eu queria deixar essa mensagem, porque se um varejista, um lojista estiver escutando isso e quiser escutar um pouco mais do que a gente está falando e das coisas que podem ser beneficiados, sim, com essas vantagens que ele pode ter, não por vantagens às vezes financeiras, mas vantagens no administrativo dele, né? Porque quando ele consegue pegar melhores práticas, consegue tomar decisões mais rápidas, que é o que você está falando, por exemplo, trazendo para a gente, ele consegue ser mais eficiente. Ele consegue servir melhor o seu cliente e, consequentemente, servir melhor o seu negócio, né? E se ele estiver escutando a gente nesse momento, faz contato aqui com a Kibioro, que pode ter certeza que a gente pode te ajudar nisso e conectar varejistas que têm o mesmo pensamento que você. Não é isso? E o banho de tecnologia que a gente teve nesses 2 anos de Covid, né? Olha o que era o varejo de bairro antes da Covid, do ponto de vista de adoção de novas tecnologias, e olha o que é hoje. E aí a gente vê, está tudo na mesa, né? Existe a oportunidade, já é uma rede que não se reconhece como tal, né? Então existe uma oportunidade de se reconhecer e cooperar como rede. Existe, em cima disso, uma oportunidade de redução de custos, aumento de competitividade, mas principalmente você se conectar com o processo de confiança e aprendizado. E a tecnologia, hoje, empodera tudo isso, acelera tudo isso. Antes a gente não acreditava que a tecnologia podia fazer o que ela está fazendo hoje para beneficiar a integração do grupo LLE com seus 8 mil clientes. Olha o que nós estamos fazendo aqui agora. Eu na minha casa, você aí no seu trabalho e podendo gravar um conteúdo que pode ganhar uma relevância para milhares de varejistas assistam e tenham benefícios disso. De maneira offline, de maneira online. Depois nós vamos poder fazer mais conversas. Então, assim, importante pontuar e já deixar um certo convite, que a gente pode conversar também sobre os desafios e oportunidades dessa transformação digital do varejo de bairro de material de construção. Existem enormes oportunidades e pode acelerar o processo de criação de rede, de confiança e de organização dessa estrutura facilitadora para o desenvolvimento do varejo de bairro
né, e do consumidor, da família consumidora dessa loja de vizinhança. Então já está feito o convite, meu amigo. Você está convidado e intimado a gente continuar batendo papo para o próximo aí. Nós vamos marcar e vamos continuar batendo papo para mostrar. Porque com certeza é isso. O poder que você está falando do digital é esse. Pode ser que algum escute e não faça sentido para ele naquele momento. Mas o poder é esse. Vários e milhares desses lojistas podem escutar e falar, opa, isso faz sentido para mim agora. Porque é um desafio que a gente encontra inclusive no G8. Cada um com o seu desafio, com o seu nível de maturidade para determinado assunto, porque um é mais desenvolvido num assunto, o outro é mais desenvolvido em outro sentido. E às vezes o que se você tenta fazer em conjunto não casa exatamente naquele momento, mas aquela conversa nunca é perdida. Né? Em dado momento, o fio vem e tudo faz sentido. O que é legal do colaborativo é isso, né? Você começa a colocar na mesa, não faz sentido agora, você escuta uma sementinha que é lançada e no final você puxa aquela linha e tudo fez sentido. Coisas que a gente fala de 3, 4 anos atrás, quando você vai ver, opa, olha aí agora, e todo mundo já está antenado, porque já foi conversado. Então o poder do colaborativo, do colaborativismo, né, dessa massa conversando juntos, sempre uma, 2 ou 3 pessoas vão saber mais do que uma sozinha, não tem jeito, temos que conversar. Cara, é isso aí. Eu queria pedir as considerações finais aí para acabar meu agradecimento, porque foi bom demais. Consideração final, acho que ficou óbvio com a sua fala agora, né? Conversas verdadeiras e conversas colaborativas, elas valem, né? Conversas de ouro. Obrigado, Guilherme. Um beijo no seu coração. Você está sempre disposto a participar com a gente. É sempre um prazer estar com você. Tá bom? Um beijo. Boa noite para vocês. Valeu, pessoal. Então, a gente vai ter vários papos desses aí. Vão ser super bacanas, com gente de relevância, como foi hoje o papo com Guilherme Thierry. Muito obrigado.